Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Marcos, com a prece inicial, Ney, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e seguindo com os comentários da nossa irmã Elisete, Marcos e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Marcos para conduzir a peça inicial. Pai Celestial, damos graças e pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião do Evangelho no Lar. Neste momento, conclamamos pelo conforto e orientação de todos que necessitam de alimento espiritual, rogando-lhe que os nossos guias nos coloquem a inspiração necessária para o bom entendimento do Evangelho de hoje. Rogamos também por bons fluidos para que nosso encontro traga o engrandecimento do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é o capítulo 159, A Quem Segues, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A quem segues? Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Paulo, Efésios 4:20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material receberá certos alvitres, tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer determinadas perspectivas que, se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justifica-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegado a esse ponto, preparem-se para que os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Pois bem, a nossa reflexão, ela nos diz, se nós vivemos sobre a tentação do joio ou sobre as tentações do mundo, não estamos sós. Vivemos sob a influência dos espíritos que não se contentam em serem felizes. Desejam que o sejamos também.
Então, daí sermos convidados constantemente a fazermos ou elegermos paralelo para nos justificar a nossa verdadeira inclinação, que é daquele que prefere dar seguimento às suas inclinações más, não fazendo mal aos outros, segundo os pensamentos, é o que importa. Mas quem diz que fazendo mal só a nós, não estamos fazendo mal aos outros? É bom para que reflitamos sobre isso. E a preocupação que lidamos. Por exemplo, o mau exemplo aos menores que nos admiram precisa de uma imagem para seguir. Então, se falharmos de todas as maneiras ao nos justificarmos para vivermos com quem se aproveita das nossas inferioridades, para se comprazerem com elas, então, que sirva de alerta para todos nós, por mais singelos que sejam os nossos desvios. Emmanuel nos lembra que poderemos recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. O que é que ele está dizendo? Que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou a outro ser. Na Terra estamos aqui para progredir. Não basta fazermos o que qualquer um pode fazer. Ir para o trabalho, levar nossos filhos para a escola, conviver com os amigos em festa ou encontros fraternos regados aos apetites mudando. Pois ninguém é de ferro. Isto é necessário e devemos fazer desde que não nos esqueçamos que, antes de tudo, temos uma tarefa muito importante a desempenhar, que é evoluirmos, ajudar a evolução dos semelhantes, pelos exemplos, pela assistência educacional e moral. Tudo pode ser pretexto para crescer ou para nos estagnarmos. Que nós possamos, ou que aproveitemos as oportunidades para o nosso crescimento. E que sigamos o Mestre Jesus, porque Ele é que nos dá todas as diretrizes. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 459, é interessante. Influi os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Aí os Espíritos nos respondem: muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. A questão 465 também: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem por inveja, porque estão passando por problemas, quer que a gente passe pelos mesmos problemas, por não poderem suportar de ver a gente feliz, certo? Ninguém pode servir, como eu já falei inicialmente, a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está lá em Lucas, capítulo 13. A pergunta 573 também, do Livro dos Espíritos, aí ele pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nossa missão aqui na Terra, em instruir os homens, em auxiliar o progresso, o nosso e o do semelhante, em melhorar as instituições por meio diretos e materiais. Então, tudo isso serve para que a gente nos melhore e cultive o que nós possamos fazer para desempenhar as nossas tarefas, as nobres missões aqui na Terra. Tudo tem
a sua natureza, que pode se encadear com os pensamentos, com a amorosidade. Tudo isso, se a gente começar a trazer essa transformação para a gente, e ao mesmo tempo, a nossa finalidade aqui como espírito encarnado, que concorre para a nossa evolução, é uma oportunidade que Deus nos dá. Então, que possamos aproveitar todos esses desígnios da providência, que cada um tem nesse mundo a sua missão, que todos podem ter alguma utilidade. Gratidão. Muitos caminhos já foram apresentados na busca de Deus, na busca do Cristo. Mas agora eu posso dizer que eu encontrei o caminho. Essa pergunta devemos fazer sempre, a cada dia de nossa caminhada. O que eu faço em meus atos e atitudes já reflete a quem eu sigo. Não podemos seguir a dois senhores, como bem o Ney colocou. Um vai para o bem e o outro talvez não. Então, sempre refletir o caminho certo. Não é fácil. Tem muitas tentações pelo caminho, muitos desvios, muitas coisas para confundir a cabeça da gente. A gente tem uma missão aqui. A gente tem as nossas necessidades, nossos familiares, que a gente tem para ajudar a manter no caminho, nossos amigos, colegas de trabalho. E o meu dever é dar o exemplo e seguir o exemplo de Jesus, seguir seus ensinamentos, buscar estudar sobre isso também, para seguir o caminho correto, o caminho certo. Como também o Ney colocou, muitos filósofos que indicam o caminho, mas se você vai chegar a fundo, não é bem isso. E buscando estudar sobre os caminhos do Cristo, assim aos poucos a gente vai acertando o passo e ir na direção correta, que é a do bem, a da caridade. E seguir os caminhos verdadeiros, os que nos mostrem, nos motivem ao amor ao próximo e amor a Deus nosso Pai. Como bem explanado pelos irmãos Ney e Elisete, a lição de hoje ela trata exatamente disto. A quem nós devemos seguir? Emmanuel nos coloca na condição de aprendiz, e realmente somos, e de fato o entendimento que eu tenho é semelhante ao entendimento que foi repassado pelo Ney, que nós precisamos estar atento a essa questão enquanto aprendiz, enquanto estudante, porque são vários os momentos em que nós seremos chamados a nos desviar deste propósito. E qual o propósito? É seguir a Deus, seguir os ensinamentos de Cristo. Esse é o caminho ao qual nós deveremos estar sempre atentos e focado para que a gente não seja desvirtuado de uma forma materialista. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um questionamento com relação ao seguinte item, que é comum em relação às demais religiões, às demais agremiações. O fora da igreja não há salvação. E ele tenta explicar, o Kardec, com relação ao espiritismo.
ele coloca o Espiritismo de acordo com o Evangelho, admitindo-se que a salvação independe da crença. Ou seja, a percepção ela é muito mais abrangente e não significa dizer que a salvação está só em quem pratica uma determinada religião, um determinado dogma. Ele, na verdade, ele deixa bem claro que está além da crença de cada um de nós, certo? Ele continua, enquanto que se observe a lei de Deus. Ou seja, a doutrina espírita não diz, fora do espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então, o entendimento é basicamente este: a gente precisa seguir o caminho e a verdade está em Jesus Cristo. Mas nem por isso nós estamos superiores a um ou outro irmão que possa não estar consciente deste entendimento. Muitos dos ensinamentos de Jesus foram alterados ou mal interpretados. Jesus advertia, como o Ney bem colocou, que não pode servir a Deus e a Mamon. As leis de Deus são eternas e imutáveis. O Evangelho nos traz a parábola dos talentos, né? O que estamos fazendo com os nossos talentos e a quem estamos seguindo? E Emmanuel nos chama a atenção da necessidade de edificação do Espírito. Jesus foi o Espírito mais perfeito que já tivemos aqui na Terra, que dizia que não veio destruir a lei sem cumpri-la. Os ensinamentos do Mestre nos disponibiliza as ferramentas necessárias para a transformação sublime do amor e de luz através da fraternidade. Os seus ensinamentos foram simples, porém de grande profundidade, assim como seus atos de humildade e simplicidade. E se aprendemos a viver a simplicidade, estaremos dando um grande passo. A influência do homem e da esfera invisível nos influencia o tempo todo, bem destacado pelos nossos irmãos, para nos desviarmos dos caminhos edificantes. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, estamos presos nas paixões terrenas, e a ignorância do conhecimento das leis de Deus faz com que o homem escolha o seu próprio sofrimento, mas a partir do conhecimento dobra a responsabilidade dos atos, e através do livre-arbítrio e vontade, o homem determina os caminhos a serem percorridos, e a consciência de cada um sabe o que o Mestre nos ensina, e a pergunta surge: a quem segues? Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes.
elevemos aos nossos pensamentos a Deus e com o auxílio de espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Obrigado, Mãe Maria de Nazaré. Obrigado aos espíritos de luz, nossos anjos guardiões, que nos guiaram e nos inspiraram em mais um Evangelho no Lar. Que sigamos sempre os ensinamentos do nosso Mestre e que jamais nos percamos no meio do caminho. Eu desejo muita luz e paz a todos e boas reflexões, para que saibamos bem claro a quem queremos seguir, a quem devemos seguir. O amor e a caridade, esses são os caminhos a seguir. Que assim seja.